E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontinelli aqui, estamos aqui de volta para mais uma aula de Química, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade à nomenclatura dos alcanos, tá? Lembrando que quem não assistiu o último vídeo, vai lá, nós vimos as nomenclaturas dos alcanos, a nomenclatura simples, tá certo? Dos alcanos, nós aprendemos também os prefixos, os sufixos e os infixos, que pertencem à nomenclatura dos alcanos. Hoje, pessoal, nós vamos continuar a nomenclatura, só que além da nomenclatura, a gente vai ver nomenclatura de alcanos ramificados, tá certo? A gente vai ver praticamente todos os tipos de alcanos ramificados e vocês vão ver todas as técnicas e truques que eu vou tentar mostrar para vocês aqui para fazer a nomenclatura de alcanos ramificados, ou seja, cadeias ramificadas, tá certo? É super importante lembrar, pessoal, que o alcano que tem cadeia ramificada, nós devemos citar, além do nome da cadeia normal, ou seja, da cadeia principal, nós devemos também citar o nome da ramificação, certo? Seus nomes, eles derivam do alcano correspondente, trocando-se a terminação ano, tá? Ou seja, a gente vai tirar a terminação ano das ramificações por io. Tá? Ou seja, a gente vai tirar o ano e vai colocar io, tá certo? Nós vamos ver que nesses exemplos de agora em diante, como é que é feito essa substituição da terminação ano pela terminação io, tá certo? Ó, eu coloquei dois exemplos, vamos começar por os exemplos mais simples. Aqui eu tenho somente alcanos. Por que eu sei que isso é um alcano e isso é um alcano? São cadeias formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio e todas as ligações entre os átomos de carbono são ligações simples. Isso é que caracteriza um alcano, tá certo? Aqui eu comecei com esse alcano. Uma dica super importante, tá, pessoal? Existem várias formas de fazer nomenclatura de cadeias ramificadas, tá certo? Eu vou estar mostrando para vocês a forma que eu gosto e a forma que eu acho mais fácil de fazer nomenclatura de cadeias ramificadas, tá certo? Bom, da forma como eu faço, pessoal, a primeira coisa que vocês devem fazer, independentemente de antes de tudo, é identificar quem é a cadeia principal, tá certo? A primeira coisa que eu gosto de fazer, na realidade, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou fazer nomenclatura de cadeias ramificadas é identificar a cadeia principal. Lembrando, o que é uma cadeia principal? É a cadeia mais longa possível que contenha átomos de carbono, tá certo? Lembrando, tá, gente, um detalhe que muitas vezes as pessoas acham que cadeia principal ela é sempre em linha reta. Não, nem sempre, tá certo? Às vezes as cadeias principais, elas não vêm em linha reta, elas vêm cheio de curvas. Vocês devem até ter visto isso numa questão que eu coloquei no simulado. Eu coloquei umas cadeias lá e elas estavam todas cheias de curvas, mas elas pertenciam ainda à cadeia principal, tá certo? Bom, primeira coisa, identificar a cadeia principal. Tá? Lembrando, a cadeia principal é a mais longa possível que contenha átomos de carbono. Nesse primeiro exemplo, pessoal, a cadeia principal é essa, porque ela possui 1, 2, 3. Se eu viesse para cá, 1, 2, 3. Se eu viesse da esquerda para a direita, seria, no lugar da direita para a esquerda, seria 1, 2, 3. Aqui nesse caso, tanto faz eu fazer da esquerda para a direita, da esquerda para baixo ou da direita para baixo, todas as cadeias elas teriam 3 átomos de carbono. Nesse caso, quando as cadeias elas empatam no número de carbonos, a cadeia principal, pessoal, ela sempre vai ser aquela que está em linha reta. Professor, mas eu quero colocar a outra, pode? Claro que pode, mas eu dou preferência sempre para a cadeia principal estar em linha reta, tá certo? Então, ó, minha cadeia principal será essa aqui, porque ela é a mais longa possível com átomos de carbono. Se isso aqui é a cadeia principal, isso aqui é o quê? Exatamente, uma
ramificação, tá certo? Primeira coisa, quando a gente vai fazer nomenclatura de cadeias ramificadas, identificar quem é a cadeia principal e identificar quem é a ramificação. Cadeia principal eu circulei de vermelho, ramificação eu circulei de azul. A segunda coisa, pessoal, que a gente deve sempre fazer é enumerar os carbonos, tá certo? Essa enumeração, ela segue regras, tá certo? A gente não pode enumerar os carbonos de qualquer jeito, Ah, eu quero enumerar desse jeito. Não é assim. Existem regras para fazer a enumeração dos carbonos. Essa regra ela vai ficar bem explícita nesse exemplo aqui, nesse aqui nem tanto, tá? Então eu vou para cá. Vou identificar a cadeia principal, lembrando que a cadeia principal é aquela mais longa possível, no caso é essa daqui, porque ela vai possuir 6 átomos de carbono, e esse daqui vai ser uma ramificação, tá certo? Entenderam? Só repetindo de novo, quando eu vou fazer nomenclatura, primeira coisa, identificar quem é a cadeia principal e depois identificar quem são as ramificações. Lembrando, pessoal, que uma cadeia ela pode ter mais de uma ramificação, tá? Como a gente vai ver em exemplos em exemplos para frente, tá bom? Ó, depois que eu identifico quem é a cadeia principal e quem é a ramificação, eu vou enumerar os átomos de carbono da cadeia principal, tá certo? Eu vou enumerar os átomos de carbono da cadeia principal. Ó, essa minha cadeia aqui, ela possui 3 carbonos, então vai ser 1, 2, 3, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, tá certo? Essa daqui eu poderia enumerar ela de qualquer jeito, tá? Porque ela não interferia no resultado final. Se eu começasse da esquerda para a direita, seria 1, 2, 3. E se eu começasse da direita para a esquerda, seria 1, 2, 3. No caso, a minha ramificação ela sempre iria ficar no carbono 2. Vocês lembram que eu falei que na enumeração existem regras para se fazer ela? Bora lá, eu vou mostrar para vocês qual é a principal regra para se fazer a numeração de uma cadeia principal. O que vocês devem observar, pessoal, na hora de fazer uma enumeração é identificar aonde está a ramificação, certo? Ó, aqui ela está. A minha ramificação nessa cadeia ela encontra-se aqui, tá certo? Bom, essa ramificação ela está mais próxima de qual extremidade? Da extremidade da esquerda ou da extremidade da direita? Tá? Ou seja, quando a gente vai enumerar, a enumeração, gente, ela sempre deve começar da extremidade na qual a ramificação está mais próxima. Por que isso? Porque a ramificação, pessoal, ela sempre deve ficar no carbono, quando a gente vai enumerar, a ramificação ela deve ficar sempre na menor numeração possível, tá certo? Ó, essa ramificaçãozinha aqui, ela está mais próxima da extremidade aqui da esquerda do que da extremidade da direita. Então eu vou começar, ó, da esquerda para a direita, porque a ramificação ela está mais próxima da extremidade da esquerda, tá certo? Por isso que eu vou começar, ó, da esquerda para a direita, porque a ramificação ela está mais próxima da esquerda. A gente faz isso para quê? Para que a ramificação fique com a menor numeração possível, tá certo? Então aqui ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe, pessoal, que a minha ramificação ela ficou no carbono 2. Se eu começasse do outro lado, por exemplo, colocasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começasse da esquerda para a direita, observe que a ramificação ela ficaria no carbono 5. E foi o que eu falei para vocês agora há pouco, essa numeração, no caso a numeração da ramificação, ela sempre deve ser a menor possível. No caso, qual é a menor? É a 2 ou é um 5? Obviamente que é um 2. Então a numeração ela vai começar da esquerda para a direita. Não da direita para a esquerda, porque se eu começasse da direita para a esquerda, a minha ramificação ficaria no carbono 5. E não é a menor numeração possível, tá certo? Então, ó, essa aqui é a forma correta
essa daqui é a forma errada. Eu vou até apagar ela, porque ela está errada. Certo? Bom, primeira coisa, identificar a cadeia principal, nós já identificamos. Segunda coisa, enumerar os carbonos. Lembrando que a enumeração, ela sempre vai começar da extremidade na qual a ramificação está mais próxima, tá certo? Agora sim a gente vai fazer as nomenclaturas, só que a nomenclatura, ela sempre começa, gente, pela ramificação, tá certo? Eu sempre vou começar colocando o nome das ramificações. No caso aqui, ó, eu tenho essa ramificação aqui, ó, CH3. Quando a gente vai fazer a nomenclatura de ramificação, o que é que a gente faz? Ó? Ela vai ter seu nome correspondente de acordo com o alcano, só que aí, em vez da gente fazer a nomenclatura como se fosse um alcano simples, a gente vai trocar a terminação ano por il. Se eu tivesse só essa ramificação, esquecendo dessa daqui, ó, CH3, eu teria quantos átomos de carbono? Apenas um átomo de carbono. Qual é o prefixo, pessoal, que a gente usa quando se tem apenas um átomo de carbono? Ó, lembrando que a gente viu isso na aula passada. Quando a gente tem apenas um átomo de carbono, a gente vai usar o prefixo met, certo? Um átomo de carbono a gente usa como prefixo met. Depois, como é um átomo de carbono e é um alcano, eu fazia o quê? Eu colocava a terminação an. Aqui no caso eu teria um metano. Só que aqui eu tenho uma ramificação. Então na ramificação o que é que a gente faz? A gente tira a terminação ano e coloca-se a terminação il, tá certo? Quando é ramificação. Aqui é uma ramificação. Ela teria nome metano, só que o que é que a gente faz? A gente tira o ano e coloca-se o il. Ou seja, em vez daqui se chamar metano, ele vai se chamar metil, tá certo? Então, todas as ramificações que tem apenas um átomo de carbono, ela vai ter como nome metil, tá certo? Depois que eu colocar o nome da ramificação, eu tenho que dizer a localização na qual essa ramificação se localiza. Por isso que a gente precisa enumerar os carbonos, porque eu preciso dizer em qual carbono essa ramificação está. Ó, essa minha ramificação ela encontra-se no carbono 2. Se eu começasse da esquerda para a direita, a ramificação ficaria no carbono 2. E se eu começasse da direita para a esquerda, a ramificação também ficaria no carbono 2. Observe, pessoal, que nesse caso, a ramificação ela ficou no mesmo carbono. Então, tanto faz eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A ramificação ela sempre ficaria no carbono 2. Quando isso acontece, gente, eu posso fazer de duas formas diferentes. Eu posso colocar o número que ela está aqui. Ó, lembrando, só que eu esqueci. Quando a gente vai colocar, a gente coloca um número e separa por hífen, tá certo? A gente sempre coloca o número na qual a localização, onde se encontra localizada a ramificação, e separa o número do nome por um hífen, tá certo? Ó, então, essa minha ramificação metil, ela encontra-se no carbono 2. Como aqui, se eu começasse da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, a ramificação ela se localizava sempre no carbono 2. Nesse caso, pessoal, a numeração aqui, ela é optativa. O que seria isso? Ou você pode colocar, ou você pode não colocar. É optativo. Ou você coloca se quiser. Eu, particularmente, prefiro sempre colocar, tá certo? Mas tem questões que a gente vai ver futuramente que eles não colocam. Geralmente os livros, gente, eles não colocam a numeração quando não precisa. Aqui, nesse caso aqui, a numeração ela é optativa porque a ramificação ela sempre ficaria no carbono 2. Tá? Depois, a gente, ó, 2 hífen metil, tá certo? Lembrando que 2 ele vai ser a localização da ramificação dentro da cadeia principal.
Metil. Metil é o nome da ramificação. Depois que a gente faz isso, a gente coloca o nome da cadeia principal. Tá? Só que para me colocar o nome da cadeia principal, eu também vou separar por hífen, tá certo? Eu vou separar por hífen o nome da ramificação do nome da cadeia principal. Minha cadeia principal, ela possui 3 átomos de carbono. Qual é o prefixo para 3 carbonos, pessoal? É o prefixo prop, tá certo? Então aqui vai ser prop mais o final ano. Ou seja, o nome dessa minha cadeia aqui vai ser 2-metil-propan, certo? Vamos ver o nome dessa cadeia aqui, ó. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente faz é colocar o nome da ramificação. Isso não é regra geral, tá, pessoal? Eu falei para vocês que existem inúmeras formas de fazer a nomenclatura. Eu vou estar mostrando a que eu acho melhor de fazer, que é essa. No caso, eu sempre começo colocando a numeração e o nome da ramificação, tá certo? Bom, essa minha cadeia, ela só possui uma ramificação. Essa minha ramificação, ela tem apenas um átomo de carbono. Ramificações, pessoal, com apenas um átomo de carbono, elas vão sempre ter o mesmo nome, ó. Qual foi o nome que eu coloquei aqui para essa cadeia com apenas um átomo de carbono? Metil. Qual vai ser o nome dessa cadeia também? Metil, tá? Todas as ramificações que têm apenas um átomo de carbono, elas terão como nome metil, tá certo? Ou seja, essa ramificação aqui, ela tem o nome metil. Essa minha ramificação, ela localiza-se em qual carbono? Essa minha ramificação está localizada no carbono de número 2. Então, eu coloco aqui o número 2, hífen. Tá? Lembrando que do número para o nome da ramificação, a gente sempre separa por hífen, tá certo? Ó, 2-metil. Esse número aqui, pessoal, nessa minha cadeia, ele é optativo? Não, ele é obrigatório, tá certo? Ele é obrigatório, porque se eu começasse a numeração da direita para a esquerda, que já seria de forma errada, ele ficaria no carbono 5. E a gente sabe muito bem que essa ramificação ela não está no carbono 5, ela está no carbono 2. A numeração ela é optativa somente quando a ramificação ela fica no mesmo número de carbono. Tanto faz começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que foi o caso desse nosso primeiro exemplo, tá certo? Nesse caso aqui, não. A ramificação ela vai ficar no carbono 2 e a numeração aqui ela é obrigatória, tá? A gente não pode esquecer de colocar, tá certo? 2-metil, por que 2-metil? 2 é um número na qual, no caso é o carbono, na qual a ramificação está ligada. Metil é o nome da minha ramificação. Eu sei que metil é apenas uma ramificação com um átomo de carbono. Depois a gente faz o quê? Hífen. Lembrando que o nome da ramificação para o nome da cadeia principal a gente também separa por hífen. Depois do nome da ramificação vem o nome da cadeia principal. Lembrando ó, que eu tenho 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono a gente tem como prefixo X. X. Como é um alcano, a gente sempre coloca no final o sufixo ano. Ano. Ou seja, qual o nome dessa minha cadeia aqui? Ela vai ser 2-metil-hexano, certo? 2-metil-hexano. Lembrando, tá, gente, que essas nomenclaturas aqui, elas são todas de acordo com a IUPAC, tá certo? Que são as nomenclaturas oficiais. A gente vai ver ainda umas nomenclaturas não oficiais, mas que são usadas atualmente ainda, tá certo? Mas a gente está vendo apenas aqui as nomenclaturas IUPAC, que são as nomenclaturas oficiais. Tá? Existem as não oficiais, que são as exceções, tá certo? Sim, aqui é igual à língua portuguesa. Nós vamos ter exceções, tá certo? Que se essas exceções, a gente acaba chamando de nomenclatura não oficial, tá certo? Então, a gente vai ver agora, são algumas exceções à nomenclatura de alcanos ramificados, tá certo?
Bom, pessoal, voltando aqui como eu falei para vocês, aqui nós temos algumas das exceções, essas daqui são as principais exceções que nós temos na nomenclatura dos alcanos, tá certo? Essas nomenclaturas, pessoal, elas não são nomenclaturas oficiais, mas elas são reconhecidas pela IUPAC, tá certo? Lembrando que a IUPAC, ela que faz a nomenclatura oficial, tá certo? A primeira exceção que nós temos é o isopropil. Tá? Isopropil, pessoal, esse iso, ele vem de carbono, onde a gente tem um carbono ligado a dois outros átomos de carbono, certo? Como se fosse formando um trio mesmo. Ó, lembrando que aqui é 1, 2, 3 carbonos, lembrando que o prefixo para 3 é propil, tá? É próprio, quer dizer. Por isso que aqui a gente tem isopropil. O isobutil, ele é a mesma coisa do isopropil, só que a diferença é que ele vai ter 4 átomos de carbono, ok? Nós temos também como exceção o sec-butil ou S-butil. O sec-butil, pessoal, ele tem esse nome por causa que a gente vai ter um carbono no qual ele faz dupla ligação, no caso um carbono secundário, ele vai ter uma ligação, digamos, livre, certo? Quando a gente tem um carbono secundário com uma ligação livre, ele vai receber o nome de sec-butil ou S-butil, tá ok? Outra seção que nós temos também é o tércio-butil ou tesse-butil ou T-butil, tá? São 3 nomes, mas quer dizer a mesma coisa, tá certo? O tércio-butil, pessoal, ele é um carbono terciário, assim como o sec-butil, esse carbono terciário, ele vai ter uma ligação livre, tá certo? Por isso que ele tem esse nome tesse, é um carbono terciário que vai ter uma ligação livre. Sec, ele vem de carbono secundário que vai ter uma ligação livre, tá certo? Essas daqui, pessoal, são as principais exceções que nós temos. Eu vou mostrar para vocês melhor e detalhadamente, quando a gente estiver respondendo o exercício, como é que faz a nomenclatura desse tipo de exceções, tá certo? Bom, pessoal, outra coisa que a gente deve fazer agora, em relação à nomenclatura de cadeias carbônicas, é o seguinte. Às vezes, quase sempre, muitas vezes, tá? As cadeias carbônicas, elas possuem mais de uma ramificação, certo? Quando as cadeias elas possuem mais de uma ramificação e 2 ou mais dessas ramificações são iguais, a gente deve usar os prefixos di, tri, tetra e etc. Tá? Para fazer a menção a quantas ramificações estão presentes nessa cadeia carbônica. Lembrando que di é de 2 ramificações, tri é de 3 ramificações, tetra é de 4 ramificações e assim por diante. Pente é de 5, hexa é de 6, tá? Que o Brasil está tentando ser hexa, então hexa é de 6. O Brasil, no caso, é penta. Penta é de 5, certo? Como eu falei para vocês, pessoal, quando a gente vai fazer a nomenclatura de uma cadeia carbônica, a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar a cadeia principal, tá certo? Lembrando que cadeia principal é aquela que é a mais longa possível que possui átomos de carbono, tá certo? Nesse caso, a minha cadeia principal vai ser essa daqui, porque ela é a mais longa possível, certo? Depois que eu identifico quem é a cadeia principal, eu vejo que essa cadeia ela possui 2 ramificações, tá certo? Bom, identifiquei a cadeia principal é a primeira coisa que eu sempre faço. Então, quando vocês forem fazer, também eu espero que vocês façam isso. Primeiro é sempre identificar quem é a cadeia principal. A segunda coisa que a gente sempre deve fazer, pessoal, é fazer a numeração dos átomos de carbono da cadeia principal, tá certo? A numeração, gente, ela vai começar das extremidades, mas tomem muito cuidado. De qual extremidade? A numeração ela vai começar da extremidade na qual as ramificações estejam mais próximas. Por exemplo, essa minha ramificação ela está mais próxima de qual extremidade? Da esquerda ou da direita?
Para vocês fazerem isso, ou vocês podem simplesmente olhar, ou vocês podem numerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e observar qual é a numeração mais baixa para as ramificações. Tá? Eu vou fazer assim. Primeiro eu vou numerar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, e depois da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso da esquerda para a direita. Se eu começasse da direita para a esquerda, certo? Ficaria assim. Ó, lembrando que a numeração, gente, ela deve ser feita da extremidade na qual as ramificações estejam mais próximas. Para que a gente faz isso? Para que a numeração ela seja a mais baixa possível, tá certo? Ó, se eu começasse da direita para a esquerda, a minha primeira ramificação ela ficaria no carbono 4, certo? Então, carbono 4 para a minha primeira ramificação. Se eu começasse da direita para a esquerda. Se eu começar da esquerda para a direita, a minha primeira ramificação ela ficaria no carbono 3. Ou seja, qual foi a menor numeração possível que deu aqui? Foi da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Óbvio que foi da esquerda para a direita, porque a minha primeira ramificação ficaria no carbono 3. Se eu começasse da direita para a esquerda, a primeira ficaria no carbono 4. Então, o 4 não é a menor numeração possível. Então, essa numeração aqui, ela não existe, tá certo? Ela não existe, então a minha numeração ela não vai ser da direita para a esquerda, mas sim da esquerda para a direita, tá certo? Por quê? Porque assim, a minha primeira ramificação, ela ficou na menor numeração possível, tá certo? Então, eu já sei que a numeração ela foi da esquerda para a direita, e eu já sei que a minha primeira ramificação ficou no carbono 3, tá certo? Ó, depois que a gente faz isso, aí é só colocar o nome da ramificação, dizer em qual carbono essa ramificação está ligada, e depois colocar o nome da cadeia principal. Só que nesse caso, eu tenho duas ramificações, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro para vocês uma nomenclatura errada. Essa nomenclatura errada, muitas vezes as pessoas fazem ela, tá certo? Então, eu vou mostrar logo ela para vocês verem que não é assim. Ó, as pessoas às vezes confundem no seguinte: eu tenho duas ramificações, tá? Uma ramificação no carbono 3 e uma ramificação no carbono 4. Aí elas fazem o seguinte: colocam 3-metil, né? Lembrando, tá, gente, que quando é apenas um carbono, é metil, tá? Então é sempre metil. Assim, vou até colocar aqui, que essa nomenclatura aqui ela vai estar errada. Essa nomenclatura que eu estou fazendo aqui, ela é errada, tá certo? Só para vocês não cometerem esse erro, que era 3-metil, oh meu Deus, é metil. Aí depois colocava a outra ramificação, que era o carbono 4. 4, meu Deus do céu, é um M, meu Deus. 4-metil, que é a minha segunda ramificação. Aí ele colocava o nome da cadeia, que é 7 carbonos. 7 carbonos tem como prefixo hept, tá certo? Então seria heptano. Essa nomenclatura, gente, ela está errada. Por que ela está errada? Porque aqui eu repeti duas vezes a palavra metil, tá? Então a gente nunca faz isso. A gente não pode repetir o mesmo nome para ramificações, tá? Ó, aqui, ó, metil, metil. Não dá para fazer isso. Por isso que quando a gente tem ramificações iguais, ou seja, mais de duas ramificações iguais, a gente vai ter que colocar esses prefixos aqui na frente dos nomes, tá certo? Ó, agora eu vou fazer a nomenclatura correta. Essa daqui é errada. Vou fazer a nomenclatura correta, tá certo? Nessa cadeia, eu possuo quantas ramificações? 2. Essas ramificações são iguais? Sim, são iguais. E qual é o nome dessas ramificações? Essa daqui é um metil, essa daqui também é um metil. O que foi que eu falei para vocês? Que a gente não pode repetir a palavra metil duas vezes, só posso colocar uma. Então eu vou colocar metil,
certo? Opa, vai ficar pequeno aqui. Metil, tá? Porque, ó, aqui é um metil, aqui também é um metil, certo? Como aqui eu tenho 2, ou seja, duas ramificações metil, qual é o prefixo para 2? É di, tá? Lembrando, di é para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 7, hepta para 8 e assim sucessivamente, tá certo? Como aqui são duas, então eu vou usar o prefixo di. Então eu vou colocar aqui na frente, ó. Dimetil. Por que di? Esse di, ele vem do quê? Ele vem para dizer que são duas ramificações chamadas metil. O que é que está faltando aqui? A numeração, tá? A gente nunca pode esquecer a numeração, tá certo, pessoal? As minhas ramificações, elas se localizam em quais carbonos? No carbono 3 e no carbono 4. Então, eu vou colocar aqui, ó. Carbono 3, vírgula, carbono 4. Lembrando, tá, gente? Os números, eles são sempre separados por vírgula, tá certo? E depois do número, a gente separa os números do nome como hífen, tá? Lembrando, se eu trocar aqui, vai estar correto? Não. A numeração, ela tem que ficar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E a numeração, ela é sempre separada por vírgula, tá certo? E dos números para o nome, a gente separa por hífen. E do nome da ramificação para o nome da cadeia principal, eu também separo por hífen, tá certo? Ó, 3, 4 dimetil. Lembrando, ó, 3 e 4 quer dizer que as ramificações, elas se localizam no carbono 3 e no carbono 4. Di quer dizer que são duas ramificações metil, ou seja, dimetil, isso quer dizer que são duas ramificações metil localizadas no carbono 3 e no carbono 4. Hífen, nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal, pessoal, ele é sempre a última coisa que a gente faz, tá certo? Não vão se atarentar e querer colocar logo o nome da cadeia principal, que não precisa. O nome da cadeia principal é sempre a última coisa que a gente faz. Quem é a minha cadeia principal? É uma cadeia principal que possui 7 átomos de carbono, e 7 átomos de carbono tem como prefixo hept. Então vai ser isso aqui, ó. Heptano. Ou seja, qual é o nome dessa minha cadeia principal aqui? O nome dessa minha cadeia, ou no caso, o nome dessa cadeia vai ser 3, 4 dimetil heptano. Certo? Bom, pessoal, outra coisa que a gente deve se atentar agora é quando a gente tiver cadeias carbônicas com mais de uma ramificação e essas ramificações serem diferentes, tá? Quando as ramificações são iguais, a gente viu o que é que a gente faz. Agora a gente vai ver quando as ramificações elas são diferentes, tá? Lembrando que cadeias elas podem ter infinitas ramificações, tá certo? Aqui eu só coloquei duas ramificações. E essas ramificações, como vocês podem ver, elas são diferentes. Havendo ramificações diferentes, elas deverão, tá? Ou seja, elas deverão ser citadas em ordem alfabética. Tome muito cuidado com isso aqui, ó. Ordem alfabética. Toda vez que a gente tiver mais de uma ramificação e elas forem diferentes, na hora de colocar o nome das ramificações, pessoal, elas sempre deverão ser colocadas em ordem alfabética, certo? Ó, lembrando aqui, primeira coisa, quando a gente vai fazer nomenclatura, identificar a cadeia principal. Cadeia principal, identificar. Lembrando que a cadeia principal ela sempre é a mais longa possível, tá certo? Depois,
enumerar a cadeia principal. A enumeração, pessoal, ela deve começar da extremidade que esteja mais próxima de uma ramificação. Essa ramificação aqui, ela está mais próxima de qual extremidade? Dessa, na qual tem apenas 2 carbonos. Essa ramificação, se eu viesse para cá, ela teria 1, 2, 3, 4. Ou seja, estaria super longe. Então, a numeração ela vai começar da esquerda para a direita, porque as ramificações elas estão mais próximas da extremidade da esquerda, ok? Então, a numeração vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter 8 átomos de carbono. Entendido? Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o nome das minhas ramificações, tá certo? Ó, essa ramificação aqui... Essa ramificação aqui, ela tem como nome metil. Nós já vimos que ela sempre vai ter um átomo de carbono, ela sempre vai ter como nome metil. Essa ramificação aqui, ó, ela tem 2 átomos de carbono. Ou seja, qual é o prefixo para 2, pessoal? Para 2 átomos de carbono é et. A gente tira a palavra ano e coloca il. Ou seja, qual é o nome dessa ramificação aqui? É etil. Um átomo de carbono tem como nome metil. 2 átomos de carbono tem como nome etil. 3 átomos de carbono é propil. 4 átomos de carbono butil e assim sucessivamente. Entendido? Ó, metil, etil. Quando a gente vai colocar um nome, a gente deve colocar por ordem alfabética. Quem vem primeiro na ordem alfabética? O M ou o E? Bom, se vocês ainda se lembram, o E vem primeiro do que o M. Então, o primeiro nome que eu vou colocar aqui, pessoal, vai ser o do etil, porque é em ordem alfabética. Esse etil, ele está localizado em qual carbono? Ele está localizado no carbono 4. Então, vai ser 4, hífen, etil, hífen. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o nome da outra ramificação, que no caso vai ser metil. Essa ramificação metil está localizada em qual carbono? Carbono 3. Metil, 4 etil, 3 metil. Lembrando que aqui, ó, o E vem primeiro do nome. E depois a gente faz o quê? Coloca-se o nome da cadeia principal. Aqui é uma cadeia que possui 8 átomos de carbono. 8 átomos de carbono tem como prefixo oct. Então vai ser um octano. Então qual é o nome dessa minha cadeia carbônica? 4 etil, 3 metil, octano. Certo? Espero que tenham entendido. Bom, pessoal, aqui a gente vai ter agora, nós vamos fazer nosso último exemplo, porque o vídeo já ficou um pouco longo demais, mas é assim, porque esse assunto ele é bem longo mesmo, bem extenso, tá? Então os vídeos agora vão ficar bem grandes. Eu coloquei esse último exemplo, pessoal, para que vocês, no caso é a última regrinha mais ou menos que nós vamos ver agora, no caso nos exercícios de exemplos de hoje, que é ramificação de ramificação. Quando a gente vai fazer, escolher a cadeia principal, tá, gente? A gente sempre deve evitar ramificação de ramificação, tá certo? Então, para evitar ramificação de ramificação, a cadeia principal, às vezes, ela nem vai ser a mais longa possível. Por exemplo, se eu fosse escolher essa daqui, a cadeia principal, ela poderia ser essa, certo? Porque ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela possui 6 átomos de carbono. Só que está acontecendo o quê? Essa minha ramificação aqui, se vocês observarem ela está tendo uma ramificação. Então, quando a gente vai escolher a cadeia principal, a gente deve evitar ramificação de ramificação, tá certo? O que a regra da química fala é que a gente deve escolher como cadeia principal aquela na qual vai formar o maior número de ramificações possíveis, evitando ramificação de
ramificação. Nesse caso, a minha cadeia principal, ela vai ser essa daqui. Por que vai ser essa aqui? Para evitar ramificação de ramificação, ok? Bom, identifiquei a cadeia principal, o que é que a gente faz? Enumera. Como é que a gente faz a enumeração? Sempre da extremidade que está mais próxima da ramificação. No caso, ó, essa minha ramificação, ela está mais próxima dessa extremidade aqui. Então, a enumeração ela vai começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela vai ser 6 átomos de carbono. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho duas ramificações. Eu tenho essa e essa. Essa daqui, como nós já vimos, ela tem como nome metil. E essa daqui, ela tem como nome etil. Quando a gente vai colocar as ramificações, é sempre por ordem alfabética, certo? Lembrando, ordem alfabética. Por ordem alfabética, o etil vem primeiro. Minha ramificação etil está localizada em qual carbono? Carbono 3. Lembrando que do número para o nome a gente sempre separa por hífen. E quando a gente vai escrever o próximo, a gente também separa por hífen. Tá? Todos os nomes e os números, eles são sempre separados por hífen, tá certo? Próxima ramificação, metil. Essa ramificação metil está localizada em qual carbono? Carbono 2. Então vai ser 2 metil, mais o nome da cadeia principal. Como tem 6 átomos de carbono, vai ser hexano. Então o nome dessa minha cadeia vai ser 3-etil, 2-metil, hexano. Espero que vocês tenham entendido, estudem e até o próximo vídeo. Tchau, gente!